Você já reparou como alguns homens parecem sempre manter o controle mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, enquanto outros, diante do menor peso emocional, começam a se perder em decisões, relações e hábitos que só aprofundam o caos interno? Em algum momento, isso deixa de ser coincidência e passa a ser padrão. Existe uma linha invisível entre força mental e fragilidade disfarçada de resistência, e é exatamente aí que a maioria erra sem perceber. Neste vídeo, você vai entender o que homens mentalmente fortes simplesmente não fazem e por que evitar esses comportamentos muda completamente a forma como lidam com solidão, pressão social, relacionamentos e até com a própria identidade. Pode parecer sutil, mas pequenas atitudes repetidas diariamente estão moldando o tipo de vida que a pessoa está construindo sem que ela perceba. E o mais inquietante é que muitos só notam isso quando já estão presos em ciclos difíceis de quebrar. Ao longo do vídeo, você vai enxergar padrões de comportamento que passam despercebidos no dia a dia, mas que dizem muito sobre disciplina emocional, clareza de pensamento e maturidade psicológica. Fica até o final, porque o que parece apenas hábito, na verdade pode ser o divisor entre uma mente estável e uma mente constantemente em conflito. Se esse tema já te fez refletir em algum ponto da sua vida, aproveita agora e se inscreve no canal, porque aqui você vai encontrar análises diretas sobre comportamento humano que a maioria ignora no dia a dia. Deixa o like também, isso ajuda o conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. E comenta aqui, qual foi o momento em que você percebeu que precisava mudar a forma como lida com você mesmo e com as suas relações? Fica até o final, porque o último ponto deste vídeo é justamente o que separa quem só entende o problema de quem realmente começa a mudar o próprio comportamento na prática. Quando a gente fala de comportamento humano, tem uma coisa que passa despercebida por quase todo mundo, e é justamente o começo de tudo. Não é um grande erro. Não é uma decisão drástica. Não é um dia ruim. É algo muito mais simples e perigoso. É o momento em que a mente deixa de observar e começa a reagir sem pausa. Pensa em alguém que acorda já no limite, pega o celular e vê uma mensagem curta demais e interpreta como desrespeito. No trânsito, alguém fecha o carro e isso vira irritação acumulada para o resto do dia. No trabalho, uma resposta seca vira uma história inteira na cabeça. Nada disso é grande isoladamente, mas junto, vira um estado mental constante. E o problema real não é o que acontece fora. É o que acontece dentro, no intervalo entre o estímulo e a reação. Existe um tipo de mente que constrói força justamente nesse intervalo. Ela não corre para reagir. Ela segura, observa, entende antes de responder. E isso muda tudo, porque a vida não é feita do que acontece, mas de como a pessoa processa o que acontece. Só que quando esse intervalo desaparece, a mente vira refém do ambiente. E aí entra um ponto que quase ninguém percebe. Quanto mais rápido a reação, menor o controle interno. Porque a reação imediata não dá espaço para reflexão, ela só repete padrões antigos. E esses padrões, muitas vezes, nem são da pessoa, são aprendidos, copiados, absorvidos ao longo do tempo sem consciência. E quando isso se repete durante dias, semanas, anos, a mente começa a viver em estado de alerta disfarçado. Tudo parece pessoal. Tudo parece mais intenso do que realmente é. Tudo parece maior do que deveria. E o mais curioso é que a pessoa começa a achar que isso é jeito dela, quando, na verdade, é só um hábito mental que nunca foi questionado. E existe um detalhe ainda mais sutil nisso tudo. Quando a mente vive só reagindo, ela perde a capacidade de escolher como quer existir em cada situação. E sem perceber, a vida começa a ser conduzida por impulsos pequenos, mas constantes, que vão empurrando decisões, relações e até a forma de se enxergar. E é justamente aí que começa um outro tipo de conflito interno, um que não vem de fora, mas de algo que vai se acumulando em silêncio por trás de cada reação automática. Tem um comportamento que quase ninguém percebe em si mesmo, mas ele muda completamente a forma como uma pessoa se relaciona com o mundo e com ela mesma. É aquela necessidade silenciosa de ser aceito o tempo todo. Mas não daquele jeito óbvio, de pedir aprovação diretamente, é mais sutil. A pessoa começa a ajustar o tom da voz dependendo de quem está ouvindo. Escolhe palavras com cuidado excessivo para não gerar desconforto. Evita opiniões que poderiam pesar no ambiente. E, sem perceber, vai se moldando como se estivesse sempre em adaptação. No começo, isso parece só educação. Parece maturidade social. Só que, aos poucos, algo estranho acontece. A mente começa a perder clareza sobre o que ela realmente pensa.
Porque quando você passa muito tempo tentando não desagradar, você começa a esquecer o que realmente acredita. E isso não acontece de uma vez. Vai entrando em pequenas decisões do dia. Aquele tanto faz que, na verdade, não é tanto faz. Aquele deixa pra lá que, no fundo, queria ser dito diferente. Aquele silêncio que pesa mais do que qualquer fala. E o mais curioso é que a pessoa ainda se sente boa com todo mundo, mas começa a se afastar de si mesma sem perceber. Existe uma linha psicológica bem estudada sobre isso. Quando o comportamento é guiado demais pela aprovação externa, a identidade interna enfraquece. Não some, mas fica em segundo plano, como se fosse menos importante do que o ambiente. E isso cria uma tensão interna silenciosa, porque por fora tudo parece equilibrado, mas por dentro existe uma sensação constante de estar se segurando. E o mais perigoso disso não é a adaptação em si, é quando essa adaptação vira automático. A pessoa já não escolhe mais. Ela reage ao que parece ser mais seguro socialmente. E aí surge um efeito curioso. Quanto mais ela tenta evitar conflito externo, mais conflito interno ela começa a acumular. Porque toda vez que você se cala contra algo que queria expressar, uma parte disso fica dentro. Não some, só muda de forma. E com o tempo, isso começa a aparecer de maneiras indiretas. Um incômodo sem motivo claro. Uma irritação pequena que cresce rápido demais. Uma sensação de estar sempre um pouco fora de si, mesmo estando tudo aparentemente normal. E é nesse ponto que muita gente começa a achar que o problema está nas outras pessoas. Quando, na verdade, o padrão já foi construído antes, no modo como a própria mente aprendeu a se posicionar diante delas. Só que existe um detalhe ainda mais profundo nisso tudo. Quando a identidade começa a depender demais da validação externa, até as escolhas simples deixam de ser simples. E a pessoa entra num estado estranho, onde tudo precisa ser analisado 2 vezes antes de ser feito, como se existir naturalmente já não fosse mais suficiente. Tem um tipo de comportamento que muita gente confunde com força, mas, na prática, é só um acúmulo silencioso acontecendo por dentro. É quando a pessoa aprende a engolir tudo. Não é uma escolha consciente. Vai acontecendo aos poucos. Uma resposta atravessada que não é confrontada. Uma frustração que é deixada para depois. Uma emoção que aparece, mas é rapidamente abafada com distração, trabalho, rotina, qualquer coisa que tire o foco do que está sentindo. No começo, isso até dá uma sensação estranha de controle, como se não ligar fosse sinônimo de maturidade. Mas o que quase ninguém percebe é o custo disso. Porque aquilo que não é processado não desaparece. Só muda de lugar e começa a se acumular. Tem um momento em que a pessoa olha para a própria vida e sente um cansaço difícil de explicar. Não é físico, não é exatamente mental. É como se tudo estivesse levemente pesado demais, mesmo quando nada grande está acontecendo. E isso é o ponto mais confuso, porque, de fora, parece que está tudo normal, mas por dentro existe uma espécie de ruído constante. Pequenas irritações sem motivo claro. Uma paciência mais curta do que antes. Uma sensação de estar sempre no limite, mesmo sem crise real. E o mais curioso é que, nessa fase, muita gente começa a achar que isso é só estresse comum da vida adulta. Mas existe uma diferença importante aqui. Estresse passa. Acúmulo emocional não processado se reorganiza. Ele começa a aparecer em lugares que não têm nada a ver com a origem do problema. Um detalhe pequeno vira irritação grande. Uma conversa simples vira desgaste. Uma situação neutra vira tensão interna. E aí surge uma contradição silenciosa. Quanto mais a pessoa tenta manter tudo sob controle, mais ela sente que está perdendo controle por dentro. Existe até uma ideia antiga na psicologia profunda de que emoções ignoradas não ficam paradas, elas encontram outras formas de existir. E geralmente aparecem onde a pessoa menos espera. Não como explosão imediata, mas como desgaste constante. E o mais delicado disso tudo é que, nesse ponto, a pessoa já não percebe mais o que está sentindo de verdade, só percebe o efeito. Cansaço sem origem clara. Distanciamento das próprias reações. Uma espécie de modo automático emocional. E quando isso se instala, algo muda na forma como a pessoa se enxerga. Ela começa a acreditar que precisa aguentar mais. Quando, na verdade, o problema nunca foi falta de força. Foi excesso de silêncio interno acumulado por tempo demais. E esse acúmulo não para por aí, ele começa a influenciar uma área ainda mais sensível, onde a pessoa nem imagina que já está sendo afetada. Existe um tipo de solidão que quase ninguém identifica na hora, porque ela não parece solidão.
Ela parece rotina, parece normalidade, parece só fase da vida adulta. Mas por dentro é outra coisa. É quando a pessoa está cercada de gente, conversa todo dia, responde mensagens, trabalha, interage e mesmo assim sente como se estivesse sempre um passo distante de tudo. Não é a ausência de pessoas, é a ausência de conexão real. E isso começa de forma tão sutil que passa despercebido. A pessoa vai se adaptando aos ambientes. Em cada grupo, ela vira uma versão um pouco diferente de si mesma. No trabalho, um comportamento. Em casa, outro. Com amigos, outro ainda. Nada disso parece errado isoladamente. Mas somado, cria uma espécie de fragmentação interna. E aí nasce um fenômeno psicológico curioso, a sensação de estar presente sem estar inteiro. É como se a mente estivesse sempre dividida entre o que está acontecendo fora e o que está faltando dentro. E o mais pesado disso é que, com o tempo, a pessoa começa a não saber mais qual dessas versões é a mais verdadeira. Existe uma linha de pensamento psicológico que fala muito sobre isso. Quando a identidade depende demais do ambiente, o senso de eu começa a enfraquecer. Não desaparece, mas perde nitidez. E quando isso acontece, até decisões simples começam a ficar confusas. Porque não existe mais um centro interno firme o suficiente para guiar tudo. Só respostas adaptativas. Só ajustes. Só versões. E isso cria um efeito silencioso. A pessoa começa a sentir cansaço social. Não porque as pessoas são ruins. Não porque o ambiente é difícil. Mas porque estar sempre se ajustando exige energia mental constante. E chega uma hora que o simples ato de conversar já parece esforço. A presença dos outros não incomoda, mas também não preenche. E é aqui que muita gente se assusta. Porque começa a perceber que prefere o isolamento não por escolha, mas por esgotamento de adaptação. E a solidão, nesse ponto, deixa de ser um lugar vazio e vira um lugar previsível, sem cobrança, sem ajuste, sem performance social. Só que isso também traz outro efeito silencioso. Quanto mais a pessoa se afasta desse jogo social, mais ela perde prática de se sentir confortável dentro dele. E aí cria um ciclo estranho. Quanto menos conexão real existe, mais difícil fica criar conexão nova. E sem perceber, a pessoa começa a viver entre dois extremos. Ou se adapta demais e se perde de si. Ou se afasta demais e perde contato com os outros. E é justamente nesse ponto que surge um tipo de desconexão ainda mais profundo, onde nem o silêncio nem o movimento parecem resolver o que está acontecendo por dentro. Tem um ponto na vida de muita gente em que parece que a mente simplesmente começa a trabalhar contra si mesma. Não de forma óbvia. Não é um colapso, não é algo dramático. É mais silencioso, quase imperceptível no começo. A pessoa vai deixando coisas para depois. Pequenas decisões que antes eram simples começam a gerar uma hesitação estranha. Responder uma mensagem, começar um projeto, resolver algo pessoal. Tudo parece exigir mais energia do que deveria. E aí surge uma frase interna que vai ficando cada vez mais comum. Depois eu vejo isso. Só que o depois começa a virar padrão. E sem perceber, a mente entra num estado estranho de suspensão. Existe uma ideia na psicologia do comportamento que ajuda a entender isso. Quando a pessoa acumula tensão interna por tempo demais, seja por emoções não processadas, decisões adiadas ou conflitos evitados, o cérebro começa a economizar energia em tudo que não parece urgente. E o problema é que a vida real não espera o urgente. Ela continua acontecendo. E a pessoa vai ficando para trás dela, mesmo estando fisicamente presente. O mais curioso é que, nesse estado, não existe falta de capacidade. O que existe é excesso de peso mental. É como se cada decisão viesse acompanhada de um custo invisível. E esse custo vai aumentando até coisas simples começarem a parecer grandes demais. E aí nasce um padrão perigoso. A pessoa começa a duvidar de si mesma. Não porque ela mudou, mas porque ela parou de agir. E quando você para de agir por tempo suficiente, a mente começa a reinterpretar isso como incapacidade, e não como cansaço acumulado. E isso muda tudo, porque a partir desse ponto, a pessoa não só evita ações. Ela começa a evitar a própria responsabilidade sobre o próprio ritmo. E isso gera um ciclo bem sutil. Quanto menos age, mais pesado tudo parece. Quanto mais pesado parece, menos age. E esse ciclo não quebra sozinho. Ele se reforça em silêncio. E o mais estranho é que, de fora, ninguém percebe. A vida continua funcionando.
trabalho, conversas, rotina. Mas por dentro existe uma sensação constante de atraso, como se algo importante estivesse sempre fora de alcance, mesmo sem saber exatamente o que. E quando isso se prolonga, a mente começa a fazer algo ainda mais delicado. Ela passa a se proteger da frustração antecipadamente. Ou seja, antes mesmo de tentar, já imagina o desgaste. Antes mesmo de começar, já sente o peso. E isso faz com que até oportunidades reais percam força antes de serem vividas. E é aqui que muita coisa muda de direção sem a pessoa perceber. Porque não é mais sobre o que ela consegue fazer, mas sobre o que ela já desistiu mentalmente antes de tentar. E isso abre um outro nível de comportamento, onde a mente já não está só cansada. Ela começa a evitar o próprio movimento como forma de proteção silenciosa contra mais desgaste interno. No fim, tudo volta para uma mesma verdade que quase ninguém quer encarar. A mente não fica fraca de uma vez. Ela vai ficando pesada aos poucos, em pequenas reações sem pausa, em emoções engolidas, em tentativas constantes de agradar, em silêncios que pareciam maturidade, mas eram só acúmulo, em adiamentos que pareciam descanso, mas eram fuga. E quando você percebe, não é que a vida ficou impossível, é que você foi ficando distante de si mesmo enquanto tentava lidar com ela. Homens mentalmente fortes não são os que nunca sentem esse peso. São os que não deixam ele virar padrão, porque eles entendem uma coisa simples, mas difícil de praticar. O problema não é sentir demais, é nunca processar o que foi sentido. E tudo que não é processado, mais cedo ou mais tarde, começa a decidir por você. No seu humor, nas suas escolhas, no seu silêncio, na sua falta de ação. E quando isso acontece, não é a vida que te trava. É o acúmulo de tudo que você deixou passar achando que não era tão importante. No final, força mental não tem a ver com aguentar mais. Tem a ver com não se perder de si mesmo no meio de tudo que você precisa lidar. Se esse vídeo fez sentido para você de alguma forma, deixa o like agora, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que também estão lidando com esses padrões em silêncio. Se inscreve no canal, porque aqui a gente vai continuar explorando a psicologia do comportamento humano de um jeito direto, sem enrolação, indo fundo no que realmente influencia nossas atitudes no dia a dia. E comenta aqui embaixo qual tema você quer ver nos próximos vídeos: comportamento social, relacionamentos, solidão, personalidade, o que mais te intriga sobre a mente humana. E antes de sair, confere o vídeo que está aparecendo aqui na tela e também a playlist do canal, porque lá tem outros conteúdos que se conectam diretamente com esse assunto e podem mudar a forma como você enxerga muita coisa no seu dia a dia.